Hominidae. Os hominídeos formam uma família taxonômica dos grandes primatas, incluindo os 4 gêneros existentes. Chimpanzés, Pan, 2 espécies. Pan-troglodites, chimpanzé comum ou chimpanzé robusto. Pan paniscus, bonobo ou chimpanzé pigmeu. Gorilas, gorila, 2 espécies. Gorila-gorila, gorila do Ocidente. Gorila berinjei, gorila do Oriente. Homens, Homo, 1 espécie. Homo sapiens, humano. Orangotangos, Pongo, 3 espécies. Pongo pigmaeus, orangotango de Bornéu. Pongo abeli, orangotango de Sumatra. Pongo tapanoliensis, orangotango de Tapanuli. Até recentemente, considerava-se que a família Hominidae incluía apenas o gênero Homo. Os orangotangos, gorilas, bonobos e chimpanzés eram classificados na família Pongidae, que também incluía os gibões que atualmente se encontram classificados na família Ilobatida. Esta família é por vezes considerada a família irmã dos hominídeos na superfamília Hominoidea, dentro da ordem dos primatas. Ardipithecus. O gênero Ardipithecus compreende um conjunto de primatas hominoides fósseis encontrados no noroeste da África que são considerados descendentes dos Ororhyntogenensis e ancestrais diretos dos australopitecíneos. As semelhanças com os Australopithecus são grandes, ainda que apresentem traços mais simiescos, entre os fósseis encontrados, menos corpulência que estes. A análise comportamental inicial indicou que o Ardipithecus poderia ser muito semelhante aos chimpanzés. No entanto, análises mais recentes baseadas no tamanho canino e na falta de dimorfismo sexual canino indicam que o Ardipithecus era caracterizado por agressão reduzida, e que eles se assemelhavam mais aos bonobos. Espécies conhecidas. Na atualidade estão classificadas 2 espécies de Ardipithecus, o Ardipithecus ramidus e o Ardipithecus cadaba, ainda que o primeiro seja por vezes considerado uma subespécie deste último com o nome de Ardipithecus cadaba ramidus. Os fósseis de Ardipithecus ramidus estão datados em um período de 3,8 a 4 milhões de anos antes de Cristo. Enquanto que se considera que Ardipithecus cadaba habitou o norte da África entre 5,2 milhões de anos antes de Cristo a 3,8 milhões de anos antes de Cristo. Australopithecus. Australopithecus é um gênero de hominídeos primitivos que existiram na África durante o Plioceno e o Pleistoceno inferior. Os gêneros Homo, que inclui os humanos modernos, Paranthropus e Kenyanthropus evoluíram a partir de algumas espécies de Australopithecus. O Australopithecus é um membro da subtribo Australopithecina, que às vezes também inclui Ardipithecus, embora o termo australopithecino às vezes seja usado para se referir apenas a membros do Australopithecus. As espécies incluem a Gali, a Africanus, a Sediba, a Afarensis, a Anamensis, a Barrelgazazali e a Deiremeda. Existe um debate sobre se algumas espécies de Australopithecus deveriam ser reclassificadas em novos gêneros, ou se Paranthropus e Kenyanthropus são sinônimos de Australopithecus, em parte devido à inconsistência taxonômica. O primeiro espécime do gênero foi descoberto em 1924, na África do Sul, descrito por Raymond Dart, que considerou o fóssil, crânio da criança de Talp, como um ancestral do gênero Homo. O primeiro membro conhecido do gênero, Anamensis, existiu na África Oriental há cerca de 4,2 milhões de anos atrás. Os fósseis de Australopithecus tornam-se mais amplamente dispersos por toda a África Oriental e Meridional. O chadiano Abarrelgazazali indica que o gênero era muito mais abrangente do que o registro fóssil sugere, antes de eventualmente se tornar pseudo-extinto há 1,9 milhão de anos atrás, ou 1,2 a 0,6 milhão de anos atrás, caso se considere também o Paranthropus. Embora nenhum dos grupos atribuídos diretamente a este grupo tenha sobrevivido, o Australopithecus deu origem a descendentes vivos, já que o gênero Homo emergiu de uma espécie de Australopithecus em algum momento entre 3 e 2 milhões de anos atrás. Anatomia. Crânio. O volume craniano dos Australopithecus varia entre as espécies conhecidas, de acordo com o período em que existiram. Em média, apresentavam cérebros com cerca de 35% do volume de um pertencente a um humano moderno, sendo que algumas espécies mais antigas se aproximavam mais ao volume craniano de chimpanzés, enquanto alguns espécimes mais tardios se aproximavam aos tamanhos observados em fósseis antigos do gênero Homo. Estrutura corporal.
As espécies de Australopithecus apresentam diferentes médias de tamanho, em geral eram pequenos com um notável dimorfismo sexual relacionado ao tamanho corpóreo. Os africanus, por exemplo, apresentavam uma média, entre os machos, de 138 cm de altura e uma massa corporal de 41 kg, enquanto as fêmeas apresentavam média de 30 kg e 115 cm de altura. Os afarensis, por sua vez, apresentavam proporções ligeiramente maiores, com machos possuindo, em média, 151 cm de altura. Outros comportamentos. Acredita-se que, para a maioria dos primatas, é possível relacionar sua estrutura social com o grau de dimorfismo sexual que apresentam, ou seja, quanto maior a competição intrassexual, maior seria o dimorfismo sexual entre machos e fêmeas, por conta da seleção sexual aumentada. Dessa forma, um estudo sugere que Australopithecus afarensis teria experienciado níveis de seleção sexual semelhantes aos presentes no gênero Pan, chimpanzés, e, por isto, sua estrutura social poderia ser parecida, correspondendo a grupos multimachos e multifêmeas, nos quais cruzamentos ocorrem sem tanta monopolização de haréns pelos machos. Uso de ferramentas. Ferramentas simples. Orangotango utilizando graveto como ferramenta no zoológico de San Diego. Provavelmente os Australopithecus também apresentavam esse tipo de comportamento. Ao pensar em uso de ferramentas por hominíneos, é muito comum pensar em pedra lascada, porém existe uma série de outros materiais que podem ser utilizados como ferramentas. Como exemplos atuais, os macacos prego utilizam pedras não lascadas para quebrar cocos e nozes, e os chimpanzés e orangotangos utilizam gravetos para retirar insetos de dentro do ninho. No entanto, essas ferramentas dificilmente se preservam no registro fóssil, já que materiais orgânicos se degradam rapidamente com facilidade, e no caso da pedra, quando ela não é lascada, é difícil ter evidências de que foi utilizada como ferramenta. Sendo assim, não existe evidência de uso de ferramentas que não sejam de pedra lascada pelos Australopithecus, mas por comparação com espécies atuais de primatas, essa possibilidade é perfeitamente plausível. Primeiras pedras lascadas. Algumas espécies de Australopithecus têm sido recentemente creditadas como responsáveis pela confecção de ferramentas líticas, especialmente as mais antigas. O registro mais antigo de uso de ferramentas ocorreu em Diquica, Etiópia, onde foram encontrados ossos de ungulados, datando cerca de 3,4 milhões de anos atrás, que foram considerados evidência para o uso de ferramentas por afarensis, a única espécie de hominíneo que viveu no local nesse período. Esses ossos possuíam marcas que poderiam ter sido feitas por meio de pedras lascadas, enquanto um indivíduo cortava a carne do animal, porém essa evidência não é muito aceita pela comunidade científica. Já no caso de Lomeki, no Quênia, foram encontradas pedras propositalmente lascadas, datando de 3,3 milhões de anos. Não se sabe ao certo qual espécie confeccionou essas ferramentas, porém sabe-se que o gênero Homo ainda não existia na época, sendo os australopitecíneos os prováveis responsáveis. O autor da descoberta reconhece a diferença entre essas ferramentas e as da indústria olduvaiense, propondo, então, o nome de indústria lomekviense. Apesar de mais aceita que a primeira, essa evidência não é consenso no meio acadêmico, pois apesar de indiscutivelmente se tratarem de ferramentas confeccionadas propositalmente, há quem questione sua datação. Além disso, os registros são poucos, demonstrando que essa produção, se existia, era pequena e pouco frequente. Indústria olduvaiense. Ferramentas olduvaienses encontradas no sítio de Bokol Dora, Afar, Etiópia. É só a partir de 2,6 milhões de anos atrás, após 700 mil anos de ausência de confecção de ferramentas no registro fóssil, que temos registros de uma produção sistemática e muito frequente de ferramentas de pedra lascada, por toda a extensão da África. Por muito tempo acreditou-se que os primeiros representantes do gênero Homo, H. habilis, haviam sido os responsáveis pela primeira confecção dessas ferramentas, porém evidências recentes têm colocado os Australopithecus como possíveis inventores dessa tecnologia, embora ainda hajam controvérsias. Essa tecnologia ficou conhecida como indústria olduvaiense, e é caracterizada principalmente por simples lascas, obtidas a partir do choque entre duas pedras, um percutor e um núcleo. O percutor é a pedra mais dura, que se mantém inteira durante o processo, enquanto o núcleo sofre fraturas conchoidais,
formando lascas que são utilizadas principalmente para cortar carnes e outros alimentos. Essas lascas eram usadas cruas ou moldadas em outras ferramentas, de forma que, de acordo com o formato dos núcleos e das lascas processadas, as ferramentas encontradas podem ser classificadas em discoides, poliedros, esferoides, talhadores, furadores, dentre outros, variando em sua raridade. Acredita-se que a maior parte dessa variedade de formatos de núcleos seja apenas subproduto da produção de lascas, embora essas ferramentas de núcleo também tenham algumas utilidades. Existe muita variação no que concerne às ferramentas olduvaenses. Diferentes materiais e ou formatos podem ser observados conforme analisamos sítios arqueológicos de locais e ou períodos diferentes. Os materiais mais comumente utilizados para a produção dessas ferramentas eram quartzito e basalto, devido à maior facilidade que se tinha em retirar lascas rígidas e afiadas desses materiais.